Oi, Zita, tudo Oi, bem? Assunta, boa noite, tudo bem? Boa noite. Desculpa o horário. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi uma luta conseguir um espaço da sua agenda para a gente conseguir conversar. Então, estou muito feliz. Obrigada de coração. Bom, eu tenho que falar boa noite, né, para os nossos seguidores e te apresentar para quem ainda não te conhece, tá? A Zita Oliveira Kramer trabalha há 21 anos já desenvolvendo embalagens de ponta, ajudando marcas importantes superarem os desafios de implementação de inovação, que nunca é fácil, né? E experiência em gerenciamento de projetos para equilibrar oportunidade de negócio e desafio tecnológico. Já atuou em grandes marcas como Seda, Rexona, Dove, Omo, Look, só coisa grande. E atualmente ela está trabalhando muito fortemente nas causas ambientais, né? Conectada com o propósito de crescimento dos negócios, trazendo também redução de impacto ambiental, que, por sua vez, vai impactar socialmente. E é responsável por liderar o primeiro projeto de implementação de resina pós-consumo em frascos de cosmético no Brasil em grande escala. Esse é um mérito só seu, ninguém vai ser primeiro de novo, só você que vai ser a primeira. Parabéns, obrigada. Se você quiser dizer boa noite, Ah, antes de eu obri- começar a eu que agra- entrevista. eu que agradeço, estava cortando um pouquinho para mim, mas você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem, Zita. Ah, então tá bom. Tá, Daqui a eu é pouco a que internet agradeço. acomoda. Vamos lá. Tá, eu é que agradeço em nome da Unilever essa oportunidade para essa nossa conversa com o Instituto, com os seus seguidores. E gostaria de parabenizá-los pelos vários temas que vocês estão trazendo. E conhecimento, né, assunto, ele só é útil se ele nos transforma, nos torna melhores, né? Eu gostaria de Uhum. comentar, né, como diz aquela grande escritora russa, Helena Blavatsky, honrai as verdades com a prática, né? Então, tudo que a gente encontra como luminoso, como construtivo, precisa ser agregado e compartilhado. E é isso que eu espero nessa noite, que juntas possamos iluminar possibilidades para embalagens mais sustentáveis. Muito bom. Bom, eu posso começar a entrevista então, né? Bom, eu acho que a gente tem que contextualizar antes de fazer a entrevista. Eu sei que a Unilever está presente em mais de 190 países, né? Tem 400 marcas. Fiquei assombrada quando eu vi os números. Como está sendo esse desafio da empresa, né? Conduzir-se num momento tão complicado, com tanta globalização? Uhum. Muitas vezes a gente escuta, né, que estamos todos no mesmo barco, né? Eu acho que nós estamos na mesma tempestade em barcos diferentes. Então, tem empresas menores, mas que já vinham se preparando, estão estruturadas e vão passar facilmente por essa pandemia, né? Assim como para o ser humano. Infelizmente, muitas pessoas perdendo o emprego, com necessidades básicas agora, e nós temos esse privilégio, né, Assunta, de estarmos aqui com saúde e não nos faltar nada. Então, os barcos são diferentes, né? E globalização implica isso, compartilhar dores, compartilhar budget, recursos e olhar para esses 190 países e não mais para o seu departamento, para o seu país, né? A pandemia antecipou várias mudanças, principalmente com relação ao e-commerce, né? E acelerou projetos de produtos de sanitização. Muita doação foi, né, financeira. Só no Brasil foram 13 milhões de reais e globalmente 100 milhões de euros para compras de ventiladores, testes e muita doação em produto também. A principal lição que fica desta pandemia é uma situação inesperada, né, assunto sem precedentes, com a qual estamos todos aprendendo a lidar e nos adaptar,
um resgate de valores importantes, né, que estavam esquecidos, como o senso de coletividade, por exemplo. Bom, eu queria começar agora, Zita, falando dos seus projetos, né? Eu já ouvi falar que seu apelido é Rainha da Sucata do Plástico, né? Ai, até você, assunto. Eu pesquisei, tá? Pesquisei. E Só eu me vi no falta, só me falta seu o glamour da Regina Duarte, né? Mas se como Lincoln, que é o Papa de embalagem, te condecorou, né? Como a rainha da embalagem, eu fico bem feliz com esse título de rainha da sucata mas comparado ao nível de conhecimento de vocês. até parece. Como que isso está ligado, Zita, com o seu propósito de vida? Ah, bem bacana a gente conversar sobre isso. Eu gostaria, assim, de dividir com vocês como uma empresa, uma marca, ou um indivíduo com um propósito claro vão mais longe. A Unilever, desde a sua fundação com os irmãos Lever, lá atrás, já proporcionavam educação e saúde na vida das pessoas. Com a pobreza eminente na Europa, né, naquela época, e as precárias condições de higiene. E essa essência permanece até hoje, nas nossas metas, no nosso propósito, como fazemos negócio e como nos relacionamos. Mas e para o indivíduo? Por que isso é importante, né? Na sua vida profissional, ter o propósito, conhecer seu propósito de vida. Eu passei 25 anos desenvolvendo embalagens entre Unilever e Procter e sempre buscando algo mais. Por mais que eu acredite no poder transformador de um shampoo na vida e na autoestima das pessoas, né? Assunto, não dá nem pra gente imaginar como é que seria a nossa vida sem um shampoo, um desodorante ou um sabão para lavar roupa. Mas talvez se eu estivesse invasando o shampoo, eu sentiria isso mais de perto. E no meu primeiro trabalho, com 13 anos, eu vendia pastel na feira. E ali sim, ali eu via a felicidade no rosto das pessoas, né? Diretamente na minha frente, recebendo aquele pastel de queijo quentinho de manhã. E foi num workshop para descobrir o propósito de vida, onde a gente faz aquele resgate na infância, do que te motivava, o que te deixava feliz. E no meu caso eu cresci vendo meu pai arrecadar e levar mantimentos e roupas para o Nordeste. Eu organizava as fotos das famílias que receberam, as doações e das pessoas que doaram. E quando alguém vinha na nossa porta, né, o meu pai não nos deixava dar o alimento na porta. Ele chamava a pessoa para sentar e almoçar com a gente na mesa. Então eu descobri que o meu propósito é ajudar as pessoas. Mas sempre existiu uma separação clara de trabalho, sobrevivência e felicidade lá fora. Então eu mantinha projetos fora. Meu último foi ter inaugurado a primeira geladeira comunitária em Campinas. Um projeto simples, né, que evita desperdício e ajuda muita gente. Basicamente, a geladeira fica aberta 24 horas para doação e retirada por quem precisa. E a pergunta é como você aplicar o propósito no seu trabalho para se sentir realizado. Eu tive o privilégio, a felicidade de liderar a aprovação para a inclusão de resina pós-consumo no Brasil, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, eu acho, hoje, mas é a inclusão de resina que é produzida, né, com frascos que foram descartados pelos consumidores de volta nas nossas embalagens. E como você sabe, é algo extremamente técnico, com vários desafios que nós passamos, tem um impacto ambiental gigante e, sobretudo, uma grande contribuição social. E é isso que me motiva, é isso que me faz querer acelerar ao máximo as contribuições para que o business possa tomar as melhores decisões. Decisões que tragam impacto a longo prazo e que grandes transformações ocorram na economia circular até o final da cadeia. Não é agradar meu chefe, não é uma possível promoção, e sim trabalhar com algo que eu acredito. Eu acredito que trabalhos extraordinários só são possíveis quando alguém tem por raiz, na sua essência, querer fazer acontecer.
Se não acontece, mas acontece num outro ritmo, né? E eu convido vocês a refletirem por que estão fazendo algo, encontrar essa conexão do seu propósito com o seu trabalho, que esse é um primeiro passo para um sucesso, uma felicidade e um bem-estar pessoal. Bom, o que que a Unilever tem feito, né? Eu sei que várias ações, mas focado em relação à sustentabilidade que impacta direto na questão de embalagens. Proteção e regeneração da natureza está no topo das 15 prioridades, né? Nós investimos há anos em sustentabilidade e com o Covid ficou ainda mais evidente, né? Que se não cuidarmos do planeta, a nossa saúde vai embora, né? Recentemente, assuntos mais falados internamente, todo o nosso supply chain foi mudado, a área de desenvolvimento de embalagens também. É uma paixão também nos novos integrantes. Todos os anos, milhões de pessoas tentam ingressar na Unilever e quando a gente pergunta para esses novos, quando nós vamos recebê-los, o que é a coisa que te fez querer trabalhar na Unilever, né? Por que você quis vir trabalhar aqui? A primeira coisa que eles respondem é o nosso compromisso com sustentabilidade e aí diversidade e inclusão também estão juntas aí. Então essa nova geração nos dá muita esperança, né? Estão conectados com esses temas e vão poder nos ajudar a cobrar das empresas. Osita, a Unilever é uma referência na transformação do uso consciente do plástico. Você poderia dividir as metas da Unilever em relação ao plástico conosco? Sim, acho que antes da gente entrar diretamente nas metas, vale uma reflexão do impacto do plástico no meio ambiente. Tem uma foto que eu sempre gosto de mostrar nas apresentações, vamos ver se a gente consegue ver aqui, que é essa, É um menininho. que Uhum. isso, ele levanta a O onda da menininho praia e levantando o aí mar. Tá. tá cheio de E aí ele resíduos vê as embaixo, garrafas. né? Isso, então é uma foto, uma montagem, obviamente, né? Mas é uma foto bem emblemática que nos mostra claramente que não é porque não estamos vendo que o problema não existe, né? Ele existe, precisa ser cuidado. E os consumidores estão cada vez mais inteirados disso, né? Quando a Universidade dos Estados Unidos publicou a presença de microplásticos no sal marinho, os consumidores mudam o hábito, passam a consumir o sal rosa, né? A WWF publicou também que a, 9 a cada 10 pássaros terão ingerido Nossa, não. planta, né? Então é um problema muito crítico, mas vale a pena lembrar também, né, assunto que o plástico ele não é só um vilão da história, né? Ele ajuda, a humanidade se beneficiou e se beneficia muito da introdução do plástico. Ele estancou, né, a transmissão de doenças quando introduzimos as seringas descartáveis, substituindo as de vidro. A indústria automobilística, quando introduziu o plástico nos carros, eles ficaram mais leves, consumindo menos combustíveis, né? E temos uma infinidade de exemplos Uhum. que nos mostram o benefício dos últimos 65 anos, 8,3 bilhões de toneladas de plástico, né? E eles dividem em dois grupos. O primeiro grupo de bens mais duráveis, acima de um ano de duração, e o outro grupo maior, que é onde encontram-se as embalagens dentro. E desse grupo, apenas 0,5 desse total de plástico que a gente colocou no meio ambiente foi reciclado. Então é assim assustador, né? E nós, como indústria, assumimos a nossa responsabilidade, né? A Unilever está presente em quase 100% dos lares brasileiros com as nossas marcas e estabeleceu metas claras, públicas e globais que precisam acontecer até 2025. Ainda. Algumas já estão aí bem endereçadas, né? Outras continuam ainda bem desafiadoras, né?
A primeira delas é utilizar menos plástico. Metade do volume total de resina virgem que a gente usa hoje precisa ser reduzido a É bastante. 100% das nossas embalagens precisam ser recicláveis, retornáveis, ou compostáveis. E a terceira é coletar e processar mais plástico do que a gente coloca no meio ambiente. Isso é difícil. É uma transição dificílima, né? O nosso compromisso é total e acredito que a economia circular ela é a única solução sustentável para esse modelo de consumo que nós vivemos, né? E como diz um ditado, se você quer ir rápido, você vai sozinho. E se você quer ir longe, você vai junto, né? E aqui eu quero reforçar muito a necessidade dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores, dos consumidores, para que tudo isso aconteça. Muito bom. Vocês na Lever, Zita, pelo menos foi assim que eu te conheci, né? Foi assim que eu te descobri. Vocês têm um diamante dentro da Lever, né? Que para mim é a questão da inclusão de PCR, né? PCR em inglês, resina pós-consumo, né? Plástico já usado, para fazer novas embalagens, né? E vocês ganharam vários prêmios, né? A gente até tem bastante coisa de vocês nos livros. E eu queria que você comentasse, porque eu sempre falo para as pessoas que as crianças nascem pequenas, depois é que elas crescem, né? E que é uma jornada. Você não sai hoje, vou usar PCR em tudo, quero para todos. Como foi essa jornada? Conta um pouco para a gente, divide para animar um pouco o pessoal que vem chegando querendo fazer isso. Aham. Sim, entre várias iniciativas para sustentabilidade, a gente tem essa jornada PCR que a gente tem muito orgulho, né? E diferente do PET, que já é formação chegando até food grade, o polietileno não. Antes desse projeto nosso, o destino que era dado para o polietileno processado com frascos descartados pelos consumidores eram coisas mais rudes. Mesa, cadeira, poste, um destino premium para esse material, trazendo ele de volta nas nossas embalagens, né? E como você disse, tudo começa pequeno. A gente começou com uma variante, né? E aí foi aumentando essa inclusão. Vários desafios nós enfrentamos. Primeiro, essa cadeia complexa aqui no Brasil de gestão de resíduos, diferente de Europa e Estados Unidos, Green Dot, que é responsável por coletar, separar, processar e extrusar essa resina, né? Aqui não. Aqui a gente tem resíduos vindo de fontes diferentes que, por sua recebem de outras fontes diferentes, é uma teia de complexidade até chegar no reciclador, né? O segundo desafio é com relação à qualidade dessa resina e a gente precisou resolver dois maiores problemas. Um é o odor dela, isso, pelo resíduo de produto que fica, né, e o contato desses frascos com o lixo orgânico. E o outro tema que a gente precisou resolver de qualidade foram os pontos pretos nos frascos, que quando você não consegue eliminar os rótulos no processo de moagem, de lavagem da resina, no momento do sopro eles queimam e formam vários pontinhos pretos. Então, tudo isso precisou ser resolvido, né? E se resolve simplesmente com uma lavagem eficiente, né? Aqui não é simplesmente, né? Acho que se a Wise, nosso reciclador, nos acompanha, me mata, mas é um trabalho bem complexo, reconhecível, que eles fizeram com que essa resina se elevasse ao nível de qualidade que a gente precisava, resolvendo todas essas questões. E tem mas aqui não dava para trazer os vidros, né? Eu tinha alguns saquinhos aqui na minha bolsa e rainha da sucata, né, Assunta? Então sempre tem umas Rainha da sucata tem que coisinhas na ter, que nem bolsa. eu com as minhas. Que tem, então. E os vidros, eu nunca vou me esquecer. Uma vez a gente estava numa apresentação, o lugar mais chique que eu já apresentei
foi com o Instituto lá naquele salão nobre da Fiesp e a gente preparando as amostras e um desses vidros de resina, caiu resina ali naquele tapete Eu vermelho lembro. e os convidados Uhum. já estavam lá e a porta ia se abrir, a gente pegando as resinas ali, né? Mas Enfim, por falta recolhemos, que né? fez um... Ah, faltou um aspirador para ajudar, né? Mas deu tudo certo. Mas a cor da resina, para quem não conhece, né, é legal a gente sempre lembrar que a resina Ah, né? Ela é virgem, ela tem branquinha, essa cor, quase isso, translúcida. translúcida, isso. Então a cor do frasco basicamente é definida pelo master batch, a resina praticamente não tem influência. E quando eu adiciono a resina PCR, então a resina PCR, frascos coloridos, quando são moídos, formam a resina PCR cinza, É né? E cinzinha, né? frascos, isso, frascos brancos, quando são moídos, geram o PCR branco, né? Hum. Mas independente, e o branco aqui a gente tem pouco volume no Brasil, porque a gente tem poucos frascos de leite, né? Europa e Estados Unidos a De gente tem um leite. volume altíssimo de branco, que facilita muito você adicionar o branco ao invés do cinza, né? Então a gente Uhum. precisa conviver com esse volume alto do cinza que nós temos aqui. Mas independente se é cinza ou branca, elas são opacas e influenciam na cor. O pigmento é pink e eu adiciono o Master Batch cinza, o PCR cinza, perdão, ele muda para roxo. Então eu tenho que É, retrabalhar porque esse soma, Master né? Batch, isso, para ele compensar essa influência. Então, o outro ponto é a escassez da resina, né? Então, uma grande preocupação com relação a volume disponível, não de resíduo, resíduo a gente sempre vai ter, mas resíduo coletado, resíduo separado, crise de abastecimento, porque essa chave a gente não vira de um dia para o outro para voltar para a resina virgem, É, justamente pelos master batches que eram utilizados, né? Enfim, desde a pandemia, perdão, desde mas 2018, né, em média a gente tem, 2018 a gente passou a incluir a resina PCR entre 40% a 80% em média nos nossos frascos, né? E até hoje, desde que a gente começou, nós já coletamos, né, e utilizamos 6.000 toneladas de resina, né? E para a gente ter uma ideia desse volume, quanto representa 6.000 tons, eu fiz uma comparação com o peso do maior avião comercial que a gente tem. Do outro lado, a gente precisaria de 22 aviões como esse, para se ter uma ideia do que significa 6.000 toneladas, né? Então, é um volume gigante e nós temos muito orgulho de puxar. é uma coisa muito relevante, né? É, não só as 6.000 tons, mas o exemplo, a demonstração de que é possível, a questão de inspirar, né? Eu acho que isso não tem peso, não tem avião que conta, né? Nos livros nossos, nos livros do Instituto, né, eu tenho sempre, mostro muitos casos da Unilever, que é um exemplo também no mundo inteiro, vocês utilizam muito a questão do refil, né? Eu Uhum. acho que é um impacto brutal em termos de custo para as pessoas, né? De tamanho e do que eles carregam. Eu acho fantástico. Você poderia comentar essas ações de incentivo de refil que a Unilever tem? Sim, bom, os livros do Instituto sempre são ricos, né? É como uma biblioteca, tem de tudo, né? É assunto ali para nós. Especificamente sobre o refil, eu vou dar os exemplos que nós temos dentro da classificação que a Ellen MacArthur faz com relação a tipo de refil, né? Então, primeiro eles têm o refil at home, ou seja, na casa do consumidor, aonde ele tem o concentrado e faz a diluição, né? Então, inclusive a gente está no mercado agora com o Omo concentrado e você recebe a garrafa vazia que tem o nível exatamente até Maravilhoso. onde você precisa encher Isso, de água e fazer a diluição. isso educa. Isso foi uma sacada fenomenal. Adorei. E Gostei outro tipo demais. de refil
at home são os que a gente tem as embalagens flexíveis e que utilizam menos plástico, né? E aí o consumidor transfere esse produto para embalagens que sejam mais práticas para o dia a dia dele, né? E aí a gente tem várias marcas de Lux, de Dove, o próprio Sim. Omo também, Comfort, várias nesse sentido. A segunda classificação deles é o Refill on the go, né? O refil no caminho. E aí nós temos exemplos de refil em lojas diretamente, onde o consumidor vai ao frasco e invasa, paga por isso, né? Para shampoo nas Filipinas, produtos de lavanderia na França, com esse modelo. Ainda nesse on the go, né? On the way aí, tem também refil nas ruas. E a gente tem o caso de uma parceria no Chile que nós fizemos com a Algramo, que é bem bacana. É uma vanzinha aberta, toda equipada assim na lateral, com as nossas marcas, e o consumidor vai na rua com a sua embalagem e tem o refil ali pagando somente a quantidade que ele quer. Então, não necessariamente se você tem um Legal. frasco de 5 litros, você precisa comprar os 5 litros, né? Então, agora na pandemia, nós instalamos várias medidas, né, de distanciamento, de cuidados necessários, mas tem ido muito bem. Primeiro que todo mundo quer sair de casa para alguma coisa, né? Nem que Então, seja para o refil. e aí a última classificação deles é o Refill from Home, né? Que são os casos em que a gente tem nos Estados Unidos com a Loop, com as marcas Seven Generation e Love Building Planet. O frasco do consumidor é envasado. Todos esses modelos contribuem muito para a sustentabilidade e todos querem participar, né? E só tem um jeito de saber se vai funcionar, que é testar. Deixa eu te perguntar também, você falou de uma coisa muito desafiadora, que é isso de como é que vocês vão coletar mais plástico do que aqueles que você põe no mercado? Como que vocês vão fazer essa mágica? Explica isso pra gente. Não tem mágica, não. Hoje nós É temos, difícil. se tivesse, seria bom, né? Hoje nós temos algumas iniciativas em andamento. Eu vou falar de duas que são as mais relevantes em termos de volume, né? A primeira, mais antiga, mais conhecida, é a parceria da Unilever com o Grupo Pão de Açúcar. Então, são 30 cooperativas beneficiadas com esse resíduo que é doado, né? São 94 estações espalhadas aí pelo Brasil. A segunda é uma parceria com o programa Dê as Mãos para o Futuro, e aí nós não estamos sozinhos, é um conjunto, né, de 160 empresas Muito legal. que ajudam a financiar 185 cooperativas. E com isso a gente consegue coletar, com esse programa, 22% do volume total de resíduo que a gente coloca no mercado. Essas iniciativas de coleta somadas à iniciativa de PCR, porque o PCR é um volume que eu indiretamente coletei do meio ambiente, né? Porque eu precisei agregar nas Sim, minhas embalagens. Então, quando a gente consegue comprovar essa rastreabilidade de fontes do resíduo para não dar um double count, esse número se junta e ainda está um número baixo perto da nossa meta que a gente precisa atingir até 2025, né? Então, novas alternativas estão sendo avaliadas. O mercado nos apresenta várias opções aí que precisam se provar, principalmente com relação à efetividade desse volume coletado, que é o que a gente precisa, né? Hoje, não é um desafio. hoje nós precisamos desse discernimento para escolher entre inúmeras possibilidades que o mercado nos oferece, qual delas realmente vai nos levar a um grande impacto até 2025. É um belo desafio, né? Não é coisa pouca, é muito gigante. É um desafio gigantesco. Zita, um outro assunto, né, que está sendo trazido muito pela mídia é o projeto Recircula,
que vocês estão fazendo com a Ambev, Heineken, a Coca-Cola também está nisso, Nestlé e a Tetra Pak. O que é esse projeto? Você pode contar um pouco para a gente o que é o Recircula? Sim, é uma iniciativa, né, dessas 6 empresas que, revisando os aprendizados dos últimos anos, se reuniram com o objetivo de fomentar novas medidas relacionadas à gestão de resíduos sólidos no Brasil, né? Com foco na economia circular, cumprindo as obrigações de logística reversa que hoje já estão estabelecidas na Política Nacional de Resíduos, né, na PRN. E o que essa proposta prevê? Prevê um estabelecimento de aumento de reciclabilidade das embalagens, um aumento de conteúdo reciclado, manutenção e incentivo do uso de retornáveis, e aqui com bastante foco na parte de bebidas, né? Refis também. A logística das embalagens e engajamento dos consumidores, né? Então, que pé que nós estamos agora com o Recircula? Nós estamos colocado em consulta pública, né? E realmente é uma solução de responsabilidade compartilhada, né? Se você me permite aqui uma piadinha boba, né? Mas que vai nos ilustrar um pouco. Tinha um cara que era noivo, estava apaixonado e comprou flores para levar para a namorada e para a noiva, né? E quando ele chega lá, passa na janela, ele vê ela aos beijos com outro no sofá. Aí ele fica louco e resolve tomar uma atitude bem radical. Ele vai lá e vende o sofá, né? Ou seja, é mais ou menos isso, né, Assunta? Se não trabalharmos com esse processo de elevar essa consciência das empresas, um processo de educação que não seja somente informativa, né, mas que seja vendendo sofá, nós precisamos virar esse jogo. E o Recircula, ele está em plena fase. Zita, como que você, que dica, né? Como você imagina, porque a Lever, a Nestlé, a Ambev são enormes, né? E as pequenas e médias, o que eles podem fazer pela sustentabilidade, né? Como que você, o que você diria para essas empresas menores? Para os menores tem que coletar menos também, né? A Assunta já facilita. Mas eu acho que, assim como o ser humano, apenas ele tem condições de se melhorar, né? As empresas também. E uma vez perguntaram para Sócrates, um grande filósofo, se ele teria condições em uma única aula de transformar todos que estavam ali em filósofos, né? E ele respondeu assim: olha, a minha mãe era uma excelente parteira, mas eu duvido que ela seria capaz de ajudar a dar à luz mulheres que não estivessem grávidas, né? Ou seja, se nós estamos grávidos de transformações, de crescimento, as circunstâncias, os exemplos de outras empresas podem até nos dar uma mãozinha aí, né? Fazer esse trabalho de parteira, informação. Não há nem catástrofe que mude. E o primeiro passo é saber onde quer chegar, né? Você lembra daquela passagem da Alice no País das Maravilhas, que ela chega para o gato e fala assim: olha, qual é a estrada certa? E que ela tá ali naquela bifurcação, né? E o gato, meio com aquela cara de bobão, ele fala assim: menina, você quer chegar aonde, né? E ela fala: ai, você sabe que eu não sei, não pensei nisso, né? Aí ele fala: ah, então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada é certa, né? Então, nós precisamos rever isso, né? O que nós queremos construir no final, quando a gente olhar para trás, o que, né? E quando as coisas delinearem isso, ninguém segura. Mas sempre tem a opção de escolha, né? Como diziam os egípcios, você tem os construtores. Sempre pode escolher, né? Zita, uma outra coisa que a Unilever
tem apoiado, e eu queria que você explicasse um pouco, é a reciclagem química, porque isso ainda é um pouco tabu, um pouco longe da nossa realidade, e eu acho que seria legal se você pudesse explicar um pouco. Legal. Sim, a Unilever apoia a reciclagem química como uma tecnologia que vem complementar a reciclagem mecânica, né? Primeiro, existem vários tipos de reciclagem química. O que estamos aí avaliando mais de perto é a pirólise, ela é os flexíveis, que é um grande problema hoje. E quais são as vantagens dela, né? Primeiro, é um material que sai da reciclagem química que volta a ter as propriedades idênticas da resina virgem, né? Ele é aprovado para food grade, né, para as aplicações em alimentos. Esse é o maior benefício comparado aos desafios que a gente tem hoje com o polietileno e o polipropileno, que não estão em food grade, diferente do PET, né? O PET, a reciclagem química, ela resolve problemas como, por exemplo, o de stress cracking que a gente tem nas embalagens quando eu incluo o PCR vindo da reciclagem mecânica em frascos, por exemplo, como de água sanitária, eu formo esse stress cracking nas áreas mais sensíveis do frasco. E a resina vindo da reciclagem química, ela resolve isso basicamente porque ela justamente tem as mesmas propriedades da resina virgem, né? Nós já estamos usando o PCR vindo, é o alto custo de investimento, alto custo desse material disponível ainda em pequenas quantidades, né? Um outro desafio, precisa existir ainda uma evolução de monomaterial, né? Para que essa tecnologia consiga absorver essas mesclas, né? Muita gente pensa, reciclagem química, eu posso jogar tudo lá que tudo bem. Não, ela tem esse limite de máximo 5%, senão você começa a perder eficiência também. E está disponível a criar demanda para que esse desenvolvimento aconteça. Bom, Zita, a gente já está chegando ao fim, porque você deve estar cansada já, né? Tem uma jornada de executiva, de mãe, de esposa, não é fácil para ninguém. Queria agradecer demais você ter concedido essa entrevista para a gente. Para quem nos acompanhou também, eu quero agradecer e dizer que vai ficar disponível. Não sei se você quer passar uma última mensagem, Zita, porque o nosso tempo está acabando e eu tenho medo que o Instagram, acaba. Ah, tá. Não, muito obrigada, né? E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem assim para ficar na nossa cabeça, que eu gosto muito, que é um provérbio chinês, que ele diz assim: nós não herdamos o mundo dos nossos antepassados, né? Nós pegamos emprestado da geração que está. Então vamos cuidar bem dele. Obrigada, Assunta. Obrigada, Instituto. Obrigada, Zita. Bom, vai ficar disponível. Eu queria dizer para vocês que a próxima entrevista nossa vai ser na terça-feira com o diretor da Silder, que vai falar sobre embalagens de proteção, que esse boom de e-commerce é cada vez mais demandado, é o Rafael Itzema. E na próxima quinta, dia 23, vai ser a Juliana Azevedo, da Procter Gamble, que vai falar um pouco, vai compartilhar as experiências que eles estão tendo na condução da empresa durante essa situação caótica de pandemia. Também quero avisar e convidar, a gente vai ter o nosso workshop, que você já participou, né? Que vai ser dia 19 de agosto, com transmissão ao vivo. Ah, legal. Então, vocês vão ter informações aqui nas nossas redes sociais. Uma boa noite para todos, um bom final de semana. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.
Existe algo de muito incrível em nós, seres humanos. Nossa capacidade e, por que não dizer, necessidade de marcar momentos. Sejam eles grandes, sejam eles pequenos. E é justamente no momento que se decide dar um primeiro passo que vai marcar a vida das pessoas, onde acontece o extraordinário. Primeiros passos podem mudar histórias de uma única pessoa ou de toda a humanidade. Estamos diante de um novo primeiro passo que marcará um novo momento na história da reciclagem do país, que transformará a minha e também a sua história. Dê conosco esse primeiro passo. Vamos juntos revolucionar esses números. O novo processo permite a reciclagem do plástico polietileno para o uso em novas embalagens. Agora, seus frascos de shampoo, amaciante, sabonete líquido, sorvete, entre tantos outros, também têm valor. Sua embalagem usada, daqui para frente, pode ser uma nova. Adoção contínua e permanente de plástico polietileno reciclado em larga escala no Brasil. Um pioneirismo Unilever.